invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária desta segunda turma de Direito Privado, turma reunida de Direito Privado, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cumprimento os eminentes pares e também todos os advogados e as partes que se encontram presentes, sejam todos bem-vindos. Cumprimento também o doutor procurador, doutor José Basílio Gonçalves. É Gonçalves? É Gonçalves? Basílio está dentro de 5 minutos. Esse trânsito, eu errei o caminho. Se todos estiverem de acordo, dou por aprovada a ata da sessão anterior. Tá. Ao pedido de preferência, e também é o número 1 da pauta, para a continuação do julgamento da ação rescisória 3220-2013 de Chapada, autor Assunção Terra da Paz, réus Benedito Paulo Pires de Miranda Filho e réus Sport de Amilcar Luiz de Menezes. Nas sessões anteriores, o relator deu procedência, foi acompanhado pelo revisor, o primeiro vogal em procedência, o segundo também em procedência, a terceira vogal procedência e a quarta vogal, desembargadora Cleocí Terezinha Chagas Pereira da Silva, tem vista dos autos. Tem a palavra a doutora quarta vogal, tendo encaminhado a Vossa Excelência ontem uma petição, sim, que chegou aos 24 minutos, aos 48 do segundo tempo, e por isso que foi aos 50. E eu, senhor presidente, eu não me manifestei por escrito nos autos, deixei para fazê-lo em plenário. As partes têm direito de requerer tudo, né? Só que eu aqui declaro, né, que eu estou me enquadrando no artigo 95, depois da vírgula, quando diz salvo, que o relator pode votar, né? Porque o artigo 95 diz: não participarão do julgamento os desembargadores ou juízes que não tenham ouvido o relatório ou assistido os debates. Daí vem uma vírgula. Salvo quando se derem por esclarecidos ou afirmarem estar em condições de votar, ainda que tenha havido sustentação oral. Na sessão passada, né, Vossa Excelência me admitiu neste colegiado, né, neste julgamento, e eu pedi vista, porque como sempre faço, né, as minhas decisões, os meus votos são frutos da minha convicção. Então, nada mais justo do que eu pedir vista dos autos para ali tomar conhecimento do relatório, inclusive da sustentação oral que foi feita. Então, com certeza absoluta, o meu voto é fruto do que eu conheci e vi nos autos e estou plenamente apta, salvo se Vossa Excelência entender e tiver uma fundamentação que possa me excluir desse julgamento. A minha manifestação, estou com voto. Encaminhei a Vossa Excelência porque a petição foi endereçada à presidência da turma, e o nosso regimento interno realmente faculta essa possibilidade ao desembargador que se sentir apto a votar e que se declare apto, claro, como é o caso que Vossa Excelência acabou de dizer. Portanto, eu estou indeferindo o pleito que me foi interessado face à manifestação de Vossa Excelência.
Eu pedi vista, né, desembargador? Jamais eu Sim. iria Então proferir um voto. vamos ao voto de Vossa Excelência. Ação A matéria está decidida pela presidência em razão da manifestação da douta quarta vogal sobre uma petição endereçada à Corte questionando a participação dela no julgamento. Então, regimentalmente, nada a opor, por isso que eu quero que conste que fica indeferida a pretensão. Egrégia turma, cuida-se de ação rescisória ajuizada pela Associação Terra da Paz em face do senhor Benedito Paulo Pires de Miranda e espólio de Amilcar Luiz de Menezes, com o objetivo de rescindir os acórdãos proferidos por esse egrégio sodalício nos recursos de apelação número 58.467/2011 e 58.472/2011, interpostos em face da sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse de número 215/2001 e julgou procedente a oposição de número 114/2008. Após ouvir atentamente o judicioso voto do insigne desembargador relator, após analisar o voto do insigne desembargador relator Rubens de Oliveira dos Santos Filho e do primeiro vogal Carlos Alberto Alves da Rocha, considerando a relevância das questões explanadas nos debates orais, pelo que pedi vista dos autos a fim de cotejar o conjunto probatório. Porém, antes da análise meritória da questão, convém contextualizar a situação em apreço, ressaltando que, embora extenso, tal introito é indispensável para a satisfatória compreensão da lide. Depreende-se dos autos que a Agropecuária Tietê Limitada ajuizou interdito proibitório contra Benedito Paulo Pires de Miranda Filho, convertido em reintegração de posse, sob o argumento de que é proprietária e possuidora de uma área de 2.088,447 hectares, chamada Fazenda Menino Jesus, matriculada sob o número 452, localizada no município de Chapada dos Guimarães, e que teria sofrido turbação em 326 hectares que haviam sido constituídos por ela como reserva legal. Após a realização de justificação prévia, a liminar foi deferida, determinando a reintegração de posse na área objeto da lide. Decorridos 19 dias da concessão da liminar, a empresa Tietê Agropecuária Limitada alienou a totalidade da fazenda Menino Jesus a Argal Armazém Gerais Alcinópolis Limitada, que por sua vez transferiu para a Associação Terra da Paz, que assumiu a condução da reintegração, bem como da oposição aforada por Amilcar Luiz de Menezes. Observa-se que na oposição, o então opoente Amilcar Luiz de Menezes alegou que estava na posse do imóvel desde 1979 e que nele teria permanecido até 1997, quando, ao se ausentar do local, teve conhecimento de que havia várias máquinas atingindo uma área de 1.593,62 hectares. A sentença julgou improcedente a reintegração de posse e procedente a oposição, para o fim de declarar o opoente como legítimo possuidor e proprietário do imóvel de 1.593,62 hectares, contida na área maior matriculada sob o número 11.488, que está às folhas 45 do livro 2AM, datado de 10/10/1979, do segundo ofício dessa capital. Tal decisão foi mantida no julgamento dos recursos de apelação interpostos, autuados sob o número que eu já mencionei. Alega o autor desta rescisória a existência de erro de fato consistente na declaração de posse e propriedade de 1.593,62 hectares ao réu Amilcar Luiz de Menezes, bem como na reintegração do esbulhador Benedito Paulo Pires de Miranda na posse da área de 326 hectares.
A tutela antecipada foi indeferida em decisão proferida às folhas 453 a 455. Ao contestar a ação, senhor Benedito Paulo Pires de Miranda Filho afirma que a autora somente lograria êxito na presente ação se comprovasse a existência de erro de fato e erro de direito. Prossegue aduzindo que a rescisória não pode ser utilizada como via recursal, pois não se presta a promover a rediscussão da matéria. Na contestação apresentada pelo espólio de Amílcar Luiz de Menezes, o mesmo assevera que não há que se falar em erro de fato, eis que não houve pronunciamento judicial no processo originário sobre os fatos que teriam dado lugar aos apontados erros, bem como no venerando acórdão. Em parecer acostado às folhas 646 a 651, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência da rescisória em razão de não se verificar erro de fato em caso. Com efeito, nos termos do artigo 485, inciso 9, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, abro aspas, há erro de fato quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, fecho aspas. No que diz respeito à alegação da ocorrência de erro de fato no acórdão rescindente, observa-se que para que se concretize a ocorrência de erro de fato, é necessário que o erro seja suscetível de ser verificado à vista dos autos, decorrente da omissão ou desatenção do julgador quanto à prova, mas não se refere à justiça ou injustiça do julgado ou erro de julgamento, reside ele no fato e não na sua interpretação. Aí eu colaciono aqui lições de Alexandre de Freitas Câmeras a respeito dessa tese, e que eu peço dispensa da leitura e prossigo. Outro sim, para que se reconheça a existência de fato, a justificar a rescisão de decisão judicial, é necessário que sobre o fato não tenha havido controvérsia entre as partes, bem como a inexistência de pronunciamento judicial. A propósito, daí eu colaciono lições de Nelson Neri a respeito. E prossigo dizendo, analisando os acórdãos rescindendos, não se verifica com a devida vênia, quem entende e teve uma interpretação diferente, não se verifica a presença concomitante dos pressupostos autorizadores da rescisão de decisão judicial por erro de fato. Constata-se que, na realidade, a autora, descontente com o julgado, tenta rediscutir a matéria analisada na demanda originária, ao argumento de que os acórdãos rescindendos fundaram-se em erro de fato, o que é vedado no juízo rescisório, posto que não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, tampouco se presta a debater a justiça ou injustiça da decisão rescindenda. Eu colaciono aqui jurisprudência da Lab desembargador Orlando Perry, desembargador Marcos Machado. Destaco aqui o acórdão do recurso de apelação número do 58.472, que confirma essa minha interpretação do que analisei dos fatos. E finalizo para dizer que, assim, acolher a pretensão de analisar o mérito, no caso concreto, representaria violação ao princípio da segurança jurídica da coisa julgada, o que se mostra inadmissível, uma vez que não estão presentes as hipóteses legais de acolhimento do pedido rescisório. Ante o exposto, peço vênia ao douto relator para acompanhar a divergência e, em consonância com o parecer ministerial, julgar improcedente a presente ação rescisória. Esse é o meu voto. Acompanhe, então, a divergência. Desembargador Guiomar, Vossa Excelência também tinha solicitado vista. Gente, eu tinha votado, mas por conta da divergência pedi vista para... Eu pedi vista não, aliás, pedi para dar uma examinada, né, reexaminada, aproveitando o pedido de vista, para ver se não tinha incorrido em algum equívoco ao votar inicialmente julgando procedente a ação rescisória.
E do exame que fiz, em reexame, eu confesso que fiquei convencido de que teria votado certo na sessão precedente. E aqui eu fiz algumas anotações, não vou precisar ler porque não tem razão de ser, mas a impressão que tem é que as situações são distintas. O objeto da área da ação possessória proposta contra, como é que é, Tietê, né? Tietê e Pires, Benedito Pires, não é a mesma objeto da ação de oposição. Essa percepção eu tive. Então, me parece que as situações estão diferentes. Então, eu vou manter o voto que proferi originadamente, julgando procedente a ação. É como voto. Vossa Excelência vai encaminhar também como acréscimo ao voto, Vossa Excelência? Essa manifestação? Vou ler então, aí já fica gravado lá. Reitor, embora tenha votado, entendi que a divergência estrada reclamava um maior exame. Pois bem, se constata que a Agropecuária Tietê ingressou com a ação de interdito contra José Benedito, convertido em reintegração, na qual alegou a turbação de 326 hectares da área da Fazenda Bom Jesus, aliás, Menino Jesus, que tem a superfície de 2.088 hectares. Após a audiência de justificação prévia, na possessória, a liminar de reintegração foi concedida em favor do autor, em 2001, e registrou o fato de que, embora na parte esbulhada não se tenha demonstrado sinais de plantação ou benfeitoria, as testemunhas ouvidas salientar se tratar de uma área de reserva legal, daí porque o estado de conservação natural. Por sua vez, passados mais de 7 anos, após a audiência de julgamento, houve oposição ajuizada por Amico Menezes, que é o opoente. Ocorre que a oposição se deu em relação a 1.593 hectares da área total, do total da área da Agropecuária de GT de 2088, que estariam sobrepostos ao limite territorial opoente, que alega o domínio de 3.424 hectares, 28. Não fosse tal fato, a princípio, foge o objeto da possessória, certo é que o próprio autor opoente afirma que a área supostamente bolada e preteada pelo requerido Benedito Miranda não atinge a sua. Ou seja, a pretensão do oponente não só extrapola do limite da possessória, mas com ela não se relaciona. Ora, a pretensão do oponente se firma no reconhecimento, seja do domínio, seja na posse, em área diversa da discutida na ação possessória. Parece realmente que a oposição se mostra imprópria, se não pela pretensão que o autor quer dar a ela, seja pela afirmação de que a área objeto da possessória se insere na proteção buscada. E com essas considerações, entendendo que a área não é a mesma, os 323 é uma coisa e o resto é outra coisa. Então, né? Até porque a posse invocada pelo oponente, que teria desmatado, etc. Tal. A constatação feita pelo juiz diz que a área não tinha essas coisas lá. Então, a área, para mim, tem que ser diferente. Então, a matéria tem que ser discutida nas vias petitórias lá, então fica procedente, mantendo o voto anterior. Então, anuncio que a ação foi julgada, foi empate a votação, 3-3, e nos termos do nosso regimento interno, ela é improcedente, mantida, portanto, a decisão que se pretendia rescindir. É a conclusão do julgamento. Desembargador Guiomar, o 2 e o 3 da pauta são reclamações formuladas por Jaci Miguel Scaganato e sua esposa contra o excelentíssimo senhor desembargador João Ferreira Filho e excelentíssimo senhor desembargador, juiz de direito da 4ª Vara Civil da Comarca de Diamantino. Reclamação 4318/2014 e 4319/2014. Vossa Excelência é o relator e a douta Procuradoria, numa A3, ela é pela procedência, doutor Basílio, e a outra ratifica a manifestação anterior, também pela procedência. Então, tem a palavra, Vossa Excelência. Esse processo esteve na pauta lá atrás e me veio a informação de que a juíza teria proferido uma decisão, depois do impedimento dos juízes, teria proferido uma decisão, a juíza substituiu nos impedimentos,
teria proferido uma decisão qualquer. Eu tirei o processo de pauta para aguardar, examinar qual seria o conteúdo da decisão que seria proferida, lá se ia ter reflexo ou não. De repente podia até prejudicar a reclamação. Passou um tempo, a verdade é que nunca se deu efetividade a essa decisão da juíza na origem. E agora eu falei, então vou reinserir o processo em pauta. Reinsiro o processo em pauta, mas acontece que eu fui examinar, o STJ deu uma decisão, num recurso que teria sido deposto desse acórdão reclamado, nenhuma dessas que envolve uma dessas reclamações. E aí eu preciso agora eu vou ter que examinar essa decisão do STJ para ver qual o reflexo dela na reclamação. Né? Ficar retirado de pauta. Fala, Zivadão, não tem que ver? O 2 e o 3 da pauta já. Então, é claro que foi só nenhuma, mas elas são muito... 4 da pauta, ação rescisória de Itamar, Lisboa, Albuquerque e outras, contra a Associação de Poupança e Empréstimo Poupex. O relator, o desembargador Guiomar Teodoro Borges, que tem a palavra. Enquanto isso, desembargador, vamos julgar então o 5. É. O 5 eu sei que está aí. O 5 é o 14733 de 2015. Em julgamento, ação rescisória 14.633 de 2015, autor Márcio Sará de Paula e réu Leida Eugênia Correia dos Santos. Tem a palavra o desembargador relator Guiomar Teodoro Borges. A ação rescisória proposta por Márcio Sará de Paula. Está vendo o outro no meu gabinete? Ah, tá, obrigado. A ação rescisória proposta por Márcio Paula com o objetivo de desconstruir sentença proferida na terceira vara civil da comarca de Várzea Grande, na ação de reintegração de posse movida por Leila Eugênia Corrêa dos Santos, julgou procedente o pedido para reintegrar, em definitivo, a autora na posse do imóvel localizado na rua 20, casa 6, bairro Jardim Vitória. Fundamenta a rescisão da sentença com base no artigo 485, 5, 6 e 7 do CPC. Sustenta que a sentença rescindenda que julgou o procedente baseou-se em uma única declaração particular de compra e venda do imóvel, redigida numa máquina de escrever, sem qualquer autenticação e assinatura por pessoas conhecidas em 97, o que por si só demonstra sua inveracidade. Sustenta que os documentos colacionados pela requerente que são dotados de validade e eficácia, traduzido no compromisso de compra e venda do imóvel firmado com a imobiliária Vitória Regi em 83, vem assim contrato de compra e venda particular firmado entre terceiro que transferiu o imóvel em nome do autor, portanto, dão conta da veracidade do negócio e da propriedade do bem é do autor. Reclama que, como proprietário do bem litigioso, tem direito ao uso e gozo do mesmo nos termos do artigo 228 do Código Civil. Postura a procedência da ação para rescindir a sentença que julgou procedente citado da reclamatória tal.
A requerida representada pela Defensoria Pública contesta o pedido e requer a improcedência do pedido. A Procuradoria diz que não tem interesse na causa, né, pelo menos posicionou-se nesse sentido. Então a palavra continua com Vossa Excelência, salvo se houver alguma manifestação. A presente rescisória foi ajuizada por Márcio Paula com o objetivo de desconstituir a sentença proferida na ação possessória, que julgou procedente para reintegrar em definitiva a autora na posse do imóvel localizado na Rua 20, Casa 6, bairro Jardim Vitória. A controvérsia está em saber se a sentença originária deve ser rescindida por violação a dispositivo de lei. Utilizou prova falsa para proferir o deciso e o autor colaciona documento novo capaz de lhe obter julgamento favorável. De início, salienta-se que a doutrina de Alexandre Freitas, no sentido de que a rescisória visa desconstituir o que já foi passado em julgado, mas que possui algum vício. A ação rescisória demanda autônoma de impugnação, etc. Tal. Assim, a rescisória não se presta a corrigir eventual injustiça ocorrida no julgado rescindendo. O instrumento processual visa atacar as premissas da decisão, mas não o deciso em si. No caso específico da rescisória, dou aqui os artigos. Então, vem lá. Primeira invocação, violação de literal disposição de lei. A alegação de violação de literal dispositivo de lei vem desacompanhada de justificativa. O autor deixou indicar qual norma jurídica teria sido violada na sentença que pretende rescindir e não há como ajustá-la a dispositivo legal específico. Alegações genéricas quanto ao direito de propriedade supostamente violado, bem assim acerca do suposto documento novo que colaciona na presente ação, não se mostra o suficiente para embasar o pedido de rescisão de sentença transitada de julgado, mas porque a ação rescisória versou sobre possessório que não se discutiu a propriedade. E com esse aqui eu estou afastando a rescisória a esse fundamento. Prova falsa. O argumento da procedência desta ação com base no artigo 6, no inciso 6 do 485, de que a declaração particular de compra e venda apresentada pela requerida autora da possessória não se revestiu das formalidades próprias e, portanto, seria prova falsa, não encontra amparo jurídico. Ocorre que a postura da rescisória, o argumento de falsidade do documento, exige que tenha havido comprovação em processo criminal, ou seja, provado na própria ação, cujas hipóteses não encontram ressonância no processo. Não há comprovação em processo criminal e na presente ação rescisória. Enfim, o autor não se desincumbiu de fazer prova da suposta falsidade. Frisa-se, aliás, que em sua inicial expressamente assegurou tratar-se de matéria de natureza estritamente jurídica, sem provas a produzir. O autor da possessória, aqui requerido, fundou seu pedido de possessória arrimado num contrato verbal de compra e venda, firmado com o senhor Jucimar Correia, corroborado pelo documento intitulado Declaração Particular de Venda do Imóvel, celebrada em 97 entre Jucimar e Catarino, cujo documento o autor da rescisória assegura ser falso. Ocorre que o aludido documento, ainda que redigido sem maiores formalidades, sem carimbo de assentamentos cartorários, não importa concluir que a veracidade de seu conteúdo, ou que não seja autêntica apenas pela afirmação do autor. Então eu estou também a esse fundamento afastando. Cita aqui algumas jurisprudências e, por fim, documento novo. Sem razão, também o autor que pretende a rescisão do julgado a esse fundamento, no inciso 7 do 485. O mencionado dispositivo autoriza a rescisão da ação depois de transferir o autor obtiver documento novo cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso capaz por si só de lhe assegurar pronunciamento favorável. A singela leitura dispositiva indica que a sentença ou acorde é rescindível se o documento novo já existia, mas era desconhecido da parte ou a ele não teve acesso. Ocorre que, no caso, o compromisso particular de compra e venda de folhas, firmado entre Verdade Empreendimentos Imobiliários e Luiz Antônio da Silva, cujo documento supostamente demonstraria o verdadeiro antecessor da cadeia do minério do imóvel, porquanto datado de 86, por si só não é suficiente para atestar que nenhuma outra transação sobre o bem ocorreu posteriormente. Tampouco desqualifica a declaração de compra e venda do mesmo imóvel firmado em 97 entre Catarino e Jucimar, este último, por sua vez, sobrinho da requerida que vendeu-lhe a posse em 98. Ademais, referido documento já existia à época do processamento da ação. No entanto, o requerido, aqui autor, deixou de juntá-lo no momento oportuno. Então, com essas considerações, e na conclusão, senhor presidente Inês Fares, estou julgando improcedente a rescisória proposta por
Márcio Sará de Paula contra Leida Eugênia Correia e outros. Não. Era só argumento próprio da rescisória mesmo. Desembargador Carlos Alberto. Desembargadora Cleuci. De acordo. Desembargadora Serli. De acordo. Também estou de acordo. Ação improcedente. O que é isso aqui? Rescisória? Qual? Diz que não tem interesse. Nessa que eu julguei? Não tinha interesse. Pronto. Agora sim, julgamento. Ação rescisória 50.750/2014 da capital, autor Itamar Lisboa Albuquerque e outra. Réus, Associação de Poupança e Empréstimo, Poupex. Relator desembargador Guiomar. Agora sim. Agora eu tô firme. Vamos lá. A ação rescisória proposta por Itamar Lisboa Albuquerque e outro de sentença que julgou procedente a ação de emissão de posse juizada pela Associação de Poupança e Empréstimo, Poupex, para emiti-la na posse do imóvel adquirido mediante licitação pública pelo preço de R$ 39.000, localizado no lote tal, Pochipó. Em síntese, postula a suspensão do presente demanda até o julgamento definitivo que tramita no STJ, concessão de Estado. Informa que paralelo à presente ação de emissão de posse, tramita a ação declaratória de leilão, de nulidade de leilão extrajudicial, que move em conta a requerida da Associação Poupex, em cuja demanda foi proferida a sentença de improcedência, posteriormente reformada por meio do RAC em favor dos autores. Anotam que postularam a reunião das ações de emissão de posse e declaratória de nulidade de leilão extrajudicial, contudo o magistrado da época entendeu que não era o caso de reuni-las. A assessoria falou que não estava presente porque não era para votar esse processo. A Juliana que me informou. Esse processo eu tinha deixado para votar na outra sessão. Eu esqueci de anotar aqui, agora que eu estou lendo. Ainda bem que eu falei só o relatório. Então fica adiado para a próxima sessão, senhor presidente. Bom, então, finalmente, ao 4 da pauta, que estava programado que seria Tem interessados julgado, aí? fica adiado para a Deve ser julgado na próxima sessão. sessão. Desembargadora Cleuci, Vossa Excelência é relatora do conflito de competência 58586/2015, suscitante o juízo da primeira vara de infância e juventude e suscitado da quinta vara. É o 6 da pauta. Parecer pela procedência. Excelências, É confirmado. se me permitirem resumir, né? Aqui é uma ação de reparação de danos materiais em que a Isabelle Maria Freitas Silva Ribeiro move contra o Estado. Então, eu entendi que corretamente a magistrada da Vara da Infância e Adolescência declarou-se incompetente, porque aqui não é caso a criança não está em nenhuma situação de risco, nada que justifique a atuação da infância e adolescência e sim que deve tramitar na Vara da Fazenda Pública. Então estou em consonância com o parecer do Ministério Público, julgando procedente esse conflito. Todos de acordo? Conflito procedente. Desembargador Guiomar, regimental de Cival Pó Moreira de Castilho, contra Maná, sociedade número 7º da pauta. Agravo regimental, decisão monocrática, a emenda é o seguinte: não se conhece de agravo regimental interposto a prosa do decurso do prazo de 5 dias, consignado no 557. Recurso não acordo. conhecido. Unanimidade. Desembargador Cleuci,
Embargo de declaração, 8 da pauta, embargante Emanuel Gomes Farias e embargado Francisco Gomes Aguiar. São Manuel maneja esses embargos de declaração contra o julgamento que, por unanimidade, julgou improcedente a rescisória 107.931/2014. Como eu encaminhei o voto antecipadamente a Vossas Excelências, todos viram que eu estou rejeitando, porque aqui é trata-se de uma mera tentativa de rediscussão. Todos de acordo pela improcedência? Sim. Sim. Embargos, recurso improcedente. Embargadora Serli, regimental 1 da complementar, agravante Valdivino José de Oliveira, sua esposa, e agravado espólio de Nair Eugênio Ribeiro. Ementa. Agravo regimental, ação rescisória, decisão monocrática, valor da causa, correção de ofício, possibilidade, valor arbitrado na inicial pelo critério do valor da causa rescindendo atualizado, insuficiência, critério do proveito econômico da demanda, adequação e prevalência, decisão da relatora mantida, recurso conhecido e improvido. Foi fixado um valor da causa em R$1.000, eram 2.000 hectares em Cocalinho. Qualquer site sabe que ali o alqueire acima de R$1.000 só o alqueire, que dirá a área foi fixada nesse valor. É.
O valor da causa da ação base, quanto que vai dar? Tá bom, ué. A míngua de um parâmetro outro objetivo, então, né? Mas é onde essa... Todos de acordo? De acordo. Então, agradecendo a presença de todos,
eu declaro encerrada a presente sessão.